tudo começa no ser humano, né? Então é um bom indivíduo que será um bom líder, que é um bom profissional, né? E que será um bom participante de um grupo. O tempo inteiro nós estamos recebendo estímulos e sendo testados. E a nossa capacidade de reagir, baseado mais no impulso ou na consciência, é a nossa escolha. Não é à toa que você vê tanta chamada no LinkedIn, nas matérias e tal, da humanização no trabalho, nas organizações, porque o ser humano vem passando por um processo de mecanização mesmo. Onde é que está a tua essência? Onde é que estão as razões que te levam a se movimentar, que te motivam? O que você está fazendo nesta vida? É este o ponto que eu gosto e que eu venho aprofundando e trabalhando muito. Olá pessoal, que bom ver você aqui novamente. Você está assistindo o Pode Liderar Podcast, uma série de entrevistas sobre liderança, desenvolvimento humano e cultura, com várias perspectivas diferentes, com várias histórias interessantes e convidados mais interessantes ainda. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que tem uma experiência num tema que eu gosto muito. Ela desenvolve times com a liderança, tem uma visão muito sutil e ao mesmo tempo muito objetiva para desenvolver as pessoas. E ela consegue navegar da objetividade para a profundidade desse jeito. Ela é coach, é especialista em desenvolvimento de grupo, ajudou, a fundar ou foi cofundadora da Ecossocial há 21 anos atrás e é aonde ela continua trabalhando e continua se desenvolvendo. E é uma pessoa que eu conheci recentemente e que eu já admiro muito. Então, eu tô com a Meire Beraldo. É um prazer ter aqui você. Né? Prazer é meu. Eu fiquei muito feliz quando a Meire fez a ponte com a gente, que eu conversei com a Meire. E ela me apresentou você e falou, você precisa conversar com ela. E a gente tomou um café, que foi uma conversa tão gostosa. Eu falei, gente, quanto assunto legal. Foi muito gostoso. Mas a Meire é suspeita, né? Porque nós vamos além de charás, né? É verdade. Nós somos amigas de coração, assim, irmãs. E assim, para quem tá assistindo e não tá entendendo, a Meire, ela foi a minha coach em 2019, quando eu fiz um processo de coaching, né, para me desenvolver numa cadeira, né, super sênior na empresa que eu tava. E foi quando eu decidi fazer a migração para focar na minha consultoria. E a Meire, que é grande amiga da nossa Meire, ela virou a minha mentora, a minha supervisora, a pessoa, além das formações que eu faço, é uma pessoa que eu conto muito e respeito muito. Né? Então vocês são da mesma linha, a mesma abordagem, mesmo estilo, que é muito bom. E o tema que eu falei que vocês navegam, eu tô falando porque a Meire, enfim, tá no mesmo balde, né? Exatamente. Vocês navegam muito bem, é um tema de desenvolvimento humano muito denso. Mas tem uma habilidade de fazer ele virar leve, e virar tangível, e virar resultado. Porque todo mundo quer resultado. Lógico. Lógico. Vivemos para isso. Todo mundo quer resultado. Mas as pessoas esquecem tanto de alguns pontos, mas aí percebe que não tem como ter resultado sem falar de desenvolvimento de pessoas. Então eu queria começar pedindo para você explicar rapidamente, se apresentar pra gente, né, na sua perspectiva, o teu momento, como você chegou até aqui, antes da gente aprofundar nos temas aí que você domina super bem. Então, minha formação acadêmica é pedagogia. Então, eu tive um impulso lá na adolescência, né, começo de vida e carreira, com educação. E é um tema que sempre eu estou atenta. A educação
propriamente dita, mas acabei, no decorrer da vida, transpondo os princípios, o olhar, né? Essa vontade de ajudar pessoas a crescerem e se desenvolverem dentro de organizações. Então, muito jovem, eu já passei para, logo depois de formada, eu já passei para organizações e fiz uma carreira em RH de muitos anos. Fui me especializando em várias coisas, psicologia social, e aí foi a primeiro momento de paixão por grupos, né? Psicologia social é o que trabalha justamente as relações, né? E as construções de grupos e equipes. E a partir daí eu faz psicodrama, faz grupo operativo, então vai fazendo várias formações, e aí eu reencontrei com a antroposofia, que era uma abordagem que eu já tinha tido contato na educação, na faculdade de pedagogia, e eu acabei entrando no olhar da antroposofia muito mais amplo, porque ela não se restringe só à educação e ao desenvolvimento mais infantil, um olhar muito mais amplo de ser humano. Uhum. Então foi aí que eu comecei a olhar o mundo de outra forma. O mundo, as pessoas que fazem parte desse mundo, né? E as pessoas quando se relacionam e fazem encontros. E esse encontro é o que faz o sentido de grupo. Uhum. Né? Então é por essa abordagem que eu trabalho. E o que é essa visão de mundo, né, que se abriu? É o olhar o ser humano nas suas capacidades, no seu potencial, no seu poder, né, de criar, de realizar de uma forma plena quando a condição é favorável. Explica um pouquinho, ó. Esse ponto. Então, esse ponto, no momento atual que estamos vivendo, ele fica até mais fácil, né? De a gente localizar, que não é à toa que você vê tanta chamada no LinkedIn e nas matérias e tal, da humanização, né? No trabalho, nas organizações, porque o ser humano vem passando por um processo de mecanização mesmo. Essa busca do resultado a qualquer custo, e a forma como as lideranças e as organizações como um todo lidam com as pessoas. E se você for além, até as famílias, né? A forma como elas se organizam, e você vê tanta disfuncionalidade por aí afora, né? E o nosso olhar é muito do resgate desse ser humano, um ser humano pleno, na sua capacidade total de poder se relacionar e contribuir com o mundo, né, num sentido também amplo, de fazer um sentido, né, de ter um propósito, não aquele propósito que você escreve no papel e fala, este é o meu propósito. Não, é um propósito profundo, né? Onde é que está a tua essência? Né? Onde é que estão as razões que te levam a se movimentar, né? Que te motivam, né? O que você está fazendo nesta vida? Então, é este o ponto que eu gosto e que eu venho aprofundando e trabalhando muito nessa perspectiva. Tudo começa no ser humano, então é um bom indivíduo que será um bom líder, que é um bom profissional, e que será um bom participante de um grupo. Perfeito. E estes indivíduos bons neste grupo fazem a organização também ser uma boa organização. Então, quando
eu falo disso, nós estamos falando de valores, nós estamos falando do que efetivamente é essencial, daquilo que conta, né, para que nós possamos contribuir efetivamente para a sociedade, que no fim, né, você vai indivíduo, grupo, organização e sociedade. Né? E o fio básico, né, desse desenvolvimento, desse olhar, né, onde um vai levando o outro, é a consciência. Então, acho que a palavra que eu mais falo na vida, né, de um bom tempo para cá, é consciência. Que tem a ver com autoconhecimento? Tem. Mas não se restringe a isso? Não. Você explica um pouco mais, então? Eu diria que vai um pouquinho além. Né? É lógico que o autoconhecimento, por isso que eu falei, a gente começa no indivíduo, começa no seu autoconhecimento. O autoconhecimento amplia a tua capacidade de percepção, de autopercepção, de autoconfiança e da percepção das relações e do mundo. E isto já te coloca no caminho de ampliar a sua consciência. Mas é um trabalho diário e de vigilância constante. Sabe? Não dá para você chegar e falar, eu sou consciente. Não existe eu sou nesse tema. Eu estou consciente neste exato minuto. E posso num outro estar totalmente movida, o que é a antítese, né, dessa consciência que eu estou dizendo, é movida a impulso. Né? O que é um impulso? É algo que vem direto do teu inconsciente, não conhecido, não passa pelo seu pensar e pelo seu sentir e vai direto para a ação. Né? É o instinto entrando na frente. E nesse momento a consciência adormece, né? Então não adianta você ter um autoconhecimento fantástico se você não está atenta o tempo todo. E isso é o que a gente chama do estado de presença. Presença plena. Perfeito. De corpo e alma. E é cansativo, né? É cada minuto, né? O tempo inteiro nós estamos recebendo estímulos e sendo testados. E a nossa capacidade de reagir, baseado mais no impulso ou na consciência, é a nossa escolha. Tá? E aí é um ponto também interessante, porque a gente fala muito em protagonismo atualmente, né? E o que é ser protagonista? É aquela pessoa que ela tem a consciência, de novo, o ponto é a consciência, das suas escolhas. Nós vivemos num mundo de polaridades. A cada minuto, nós estamos frente a uma escolha. Sempre. E eu gosto de dizer que cada escolha tem uma renúncia por trás também, né? Exatamente. Ela tem uma renúncia por um lado e um impacto por outro. Então, o protagonismo é o que me dá a possibilidade de escolher e até escolher errado. Mas quando eu escolho errado, eu podia ter tido uma escolha melhor, eu sei que a responsabilidade da escolha foi minha e eu vou ver o que eu vou mudar e aprender com isto. O que é um não protagonista? Que às vezes pelo não é mais fácil de explicar. O não protagonista é que eu sempre brinco com os meus clientes e tal. Pode ser coadjuvante? Pode, mas coadjuvante até tem uma importância, né? Ele tem Oscar. Verdade. Não é verdade? Ele tem uma semi-consciência ali na relação. O problema é ser figurante. O figurante da vida, que é aquele que tudo o que acontece, ele não consegue perceber a sua responsabilidade e culpa outro. Ou se vitimiza. É sempre esse jogo. Ou eu culpo alguém que está me perseguindo, ou me vitimizo e quero que alguém me salve. E às vezes tem gente que passa pela vida assim. É verdade. Vida inteira. Sem ter noção, né, das escolhas feitas e a responsabilidade sobre elas. Então eu diria que tudo meio que começa aí. Agora,
por trás disso, tem um bug que a gente nasce, né, no nosso funcionamento, que é a nossa percepção. A percepção é a nossa ponte com o mundo, né? Eu recebo o estímulo, ele entra no meu HD interno, enorme, que está lá com todas as memórias desde a gestação da mãe, né? Não é só do nascimento, tem pesquisas aí a respeito. Então, o estímulo vem e ele se conecta com algo que está na minha memória, do meu HD. E é ponte de ida e volta, porque ele volta na forma de uma reação. Ele não volta mais isolado. É com a conexão que ele estabeleceu, com a memória que ele quis pegar, que a gente não tem controle nenhum sobre isso. Se eu estou de bom humor, vai ser uma memória boa. Se eu estou de mau humor, vai ser uma memória ruim. E tudo isso pelos sentidos. E é fácil de a gente perceber, né? Eu sinto um cheiro, que é um sentido que a gente não dá tanta importância. Num determinado momento, eu falo, ai, me lembra a minha infância. E eu sinto o mesmo cheiro no outro, falo, ai, que enjoo, sabe? Me lembra a pipoca do Cinemark. Então, nada contra o Cinemark e as pipocas. Mas é muita manteiga. Mas é muita manteiga e muito cheiro, né? Então, é esse efeito que nos move o tempo inteiro. E quando eu não tenho consciência e não desenvolvo a minha percepção, eu vejo só um ângulo. Sim. E aquele ângulo é o certo. Então, tudo que você me disser diferente é errado. E aí eu não extrapolo ao fato do certo e errado do que estamos vendo, do gosto, não gosto. Ele vai para você. Milena é uma pessoa que está errada. Não? Então, a base começa aí. E isso estimula o nosso pensar, porque eu recebo estímulo, que é onde estão os conceitos, a memória e tal. E a gente pensa o tempo todo, o tempo inteiro. Então, já entrou no HD, já saiu tudo em real time, em segundos. Aí, já o meu sentir, e o meu sentir no instintivo é assim, gosto, não gosto, certo, errado, é bem nessa linha. E o meu querer, né, que é o antecede ao meu agir. E o meu querer, ele é movido a necessidades, a satisfação das necessidades. No caso das próprias. Das próprias. Necessidades essenciais, necessidades profundas. Não é a necessidade de pegar um copo e saciar a minha sede, né? Que é uma necessidade que eu tenho. Mas se tem alguém se relacionando nesse ato, por exemplo, se eu não tivesse com a caneca aqui e eu esperasse que você me trouxesse a caneca e você não traz, e eu continuo com sede, a necessidade não é mais a da sede. É a necessidade de reconhecimento e de valorização que você não teve, na minha cabeça, ao não trazer a caneca que eu queria. Sim. E que o outro nem sabe, né? O outro não sabe, nunca. Não tem ideia, a minha cabeça que tá. Por isso que eu chamo de bug. Então, nós vivemos desse jeito, né? Nesse mundo, assim, que está sempre conectado com o mundo interno, que são as nossas referências, que são diferentes do outro e tal. Então, voltando lá ao início, lógico que o autoconhecimento ajuda, mas o importante é essa mobilização do meu ser, a partir do meu autoconhecimento, para estar atenta a como é que eu percebo, na hora que eu percebo, eu falo, não, isto é isto, eu vejo por aqui, o meu ponto de vista. No mínimo, se duvidar, será que é isso mesmo? Que demanda muita humildade, né? Outra coisa, exato. Aí eu pergunto para você, é isso mesmo que você está vendo? Foi isso que você ouviu? É um movimento constante de ampliação da minha percepção. E isso é o que a gente chama de empatia, né? Que
vai por aí muita coisa sobre empatia, que é essa capacidade de se perguntar e perguntar ao outro, a pergunta é sempre a chave dessa questão, e constatar junto, fazer imagens junto. Isto é a verdadeira comunicação. Quando nós chegamos juntos, né? A minha referência com a sua chega no código comum. Ao fazer isso, eu te entendo mais. Eu ouvi as tuas razões, eu senti o seu sentimento e te entendo. Isso é a empatia. Não preciso ficar a favor do que você falou, só se for real. E ao fazer isso, eu consigo não julgar. Tudo isso que eu falei até agora para chegar neste ponto. O julgamento acaba conosco, né? Individualmente, porque ele me distorce a realidade. Me leva para situações e coisas sempre muito polarizadas. Né? Eu falei, o mundo é de polaridade, mas a polaridade é E, ela não é ou. E o julgamento me leva para este ou aquele, e aí eu vou perdendo, né, muito do meu eixo, né, do meu centramento. E o julgamento destrói relações. Então, aí agora a gente pode chegar no que significa trabalhar com grupos, né? Nossa, e que eu tô pensando assim, isso tudo só para falar da pessoa. E cada pessoa no grupo tem isso tudo junto. Tudo, ao mesmo tempo, funcionando. E aí você chega num grupo e a gente acha que é simples, e não é. Não. Né? Não é, mas dá para navegar com autoconsciência, autodesenvolvimento. Me conta aí, cara, quando... eu vejo, assim, muita liderança que a gente falou isso no nosso café, né? Ele não vê a pessoa, não vê o grupo, muito menos a pessoa, né? Fica assim, eu quero isso, e a pessoa não faz. Como é que é o trabalho de uma liderança num grupo de forma harmônica, mas não como ele acontece, assim, mas o que o líder tem que fazer para ele conseguir chegar nesse caminho? Então vamos pegar o fio disso, né, Milena? Tá fácil, né? Você me faz uma pergunta, assim. Então, primeira coisa, vamos convencionar aqui, como as palavras são muito vazias de significado, né? Exatamente por esse bug da percepção, cada um entende uma coisa. Então, eu vou falar sempre grupo. Tá. Grupo significa equipe, time, ou o apelido que você quiser dar. Que inclui a liderança. Que inclui a liderança, porque ele faz parte do grupo. Num outro papel, mas ele faz parte. Então, isso assim, porque de um tempo para cá começou a coisa. Equipe é um grupo e começa a categorizar, né, a qualificar isso, aquilo. Então, nós vamos falar na essência. O grupo. Então, quando eu pergunto, normalmente, né, para líderes nos meus trabalhos, o que é um grupo? Imediatamente vem aquela imagem clássica. Um conjunto de pessoas em torno de um objetivo comum. É o natural. Né? Quando eu peço uma representação de imagem, o redondinho com o objetivo no meio. E aí que é o problema. Porque o líder, ele acaba sendo formado com essa consigna. Tá? O grupo é isto. E a imagem de que ele é bonitinho, redondinho, né? Em torno do objetivo. Basta ter um bom objetivo, né? E o objetivo nas organizações é trazer resultado. Né? Cada um contribui com a sua parcela. Então, aí tem um grupo. Aí ele recebe, né, a delegação da empresa, você a partir de agora é líder, né? E vai conduzir este grupo para os resultados que nós da empresa queremos. O grupo está aí. E aí, ele cai
na realidade prática, né? Ele jamais vai encontrar, se a gente tivesse uma máquina fotográfica mágica que pegasse o não visível, ele jamais vai encontrar o redondinho, né? Todos em torno do objetivo comum. Porque o primeiro engano é este, né? Quando fala assim, eu diria, não basta. Pessoas em torno de um objetivo não é suficiente para formar efetivamente um grupo. O que efetivamente configura e você começa a fazer o desenho de um grupo é uma teia de vínculos. O tempo inteiro as pessoas estão se relacionando aqui, né? E formando uma teia. Como se fosse um tecido mesmo. Eu gosto muito da imagem, de fazer analogia com que não existe, acho que não existe mais saco de estopa, que era uma coisa antiga, que eram os sacos de cebola, batata de cereais, que eles eram naturais, né? Eram de uma planta qualquer, e um tecido meio aparentemente frouxo, sabe? Com vazamentos, assim, que era justamente para não estragar o cereal, né? Mas extremamente forte. Né? A trama deixava forte. Né? Eu acho a imagem mais, assim, primeiro momento de olhar um grupo, a imagem mais precisa. Então, é natural. Um fininho, outro grossinho, um mais áspero, outro menos áspero. Tem oxigenação, tem ar por ali, né? E juntos eles ficam fortes. Pro bem ou pro mal. Esse que é o problema. Pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Eu já vi grupos com vínculos extremamente fortes derrubarem o seu líder assim, né? E outros que conseguem criar esses vínculos que levam, né, a uma sustentação dessas relações criadas ali no grupo e trazem os resultados para a empresa, para o líder e para ele próprio. Porque participar de um grupo, eu diria assim, do comecinho, não precisa nem ser grupo, uma relação é aprendizado e desenvolvimento. Porque a não ser que eu faça uma escolha de ser monge no Tibete, o nosso palco de desenvolvimento é aqui, na empresa, aqui nós duas, neste momento. Nesse movimento, né, das relações é que nós nos desenvolvemos. Por quê? Porque eu aprendo com o outro. Sim. É na troca, né? Eu nunca tenho, exatamente por esses problemas da percepção, e que daí entra, que eu ainda não entrei, nem vou entrar muito, mas entra o nosso sentir, as nossas emoções que também invadem a minha percepção e que me tendenciam para cá ou para lá. Então, todo esse movimento interno nosso sempre me leva a pontos cegos. Por mais que eu faça processos de autoconhecimento, eu disse no início e confirmo, são importantíssimos nesse sentido, de sempre se questionar, de buscar, de refletir, de novo, a não ser que você esteja no Tibete, meditando lá o dia inteiro. Mas aí você volta para cá a realidade como ela é. É a realidade como ela é. E é exatamente nesse palco que eu me desenvolvo, projetando a minha imagem para o outro e ele projetando para mim. Então, o que eu projeto e você vê passa a ser a sua visão de mim. Sim. E se você não me conta, você pode estar com a visão totalmente distorcida pela sua percepção e estabelece uma relação comigo baseada na distorção. E aí começa conflito, mal entendido, né? Então, fofoca. Tudo.
esse é o nosso dia a dia. É. Então, numa relação de 2, isso já acontece o tempo inteiro. Aí você bota 10 pessoas lá, trabalhando juntas, com um objetivo comum, né? Com um líder que tem que tomar conta para chegar nesse objetivo. Percebe que eu disse, são os vínculos de confiança ou desconfiança. É isso que forma o grupo. E tenho com o próprio líder, porque tem uma grande parte, eu diria hoje, das pessoas que não confiam nos seus líderes. Sim. E o líder também não confia na equipe. E aí fica uma situação esquisita. Ontem eu estava com uma cliente que estava nesse nível. E ela falou que a gestora dela, a liderança dela, não fala com ela faz um mês. Assim, como pode uma relação ficar nesse nível? Eu me deparo com isso todo dia. Relações muito quebradas, né? E muito poluídas. Quando eu trago a percepção, assim, o filtro da minha percepção vai poluindo pelas coisas que o outro faz, e que daí ele faz uma outra, com outra intenção, não tem nada a ver com aquela, mas imediatamente eu conecto, e vai virando assim um monstro, né? Que eu vou vendo através desse filtro. Então, e na prática, o que é um grupo, né? São as pessoas que chegam com esta complexidade que eu estava mencionando, que se juntam e que acresce coisas do tipo interesse, ambição, no seu processo de autoconhecimento, se você consegue acessar melhor, você lida melhor, mas suas inseguranças, que às vezes vêm lá de trás, por traumas que você sofreu. Enfim, é um mundo contido em cada uma das pessoas. E elas se encontram naquele ambiente, né, naquele espaço, naquele momento histórico, para produzir coisas. Em geral, sob pressão, né? Em geral, sob pressão. E aí, o que acaba acontecendo, né? As pessoas, elas naturalmente vão reagindo aos seus estímulos, etc. E esses fios, né? Que eu brincava das teias, de formar esse tecido, ele vai apodrecendo. É horrível esse termo, mas é isso. Mas é verdade, vai, né? Esgarçando. Até a relação se quebrar? Até quebrar. Aí, quando quebra, que dá um conflito, alguém xinga alguém no meio da sala e tal, o líder vai lá e demite. E fica com a coisa assim, acho que ele que era o problema. Então, agora eu trago um novo, e quando vem uma pessoa nova, o grupo cria uma nova dinâmica. E isso é bobagem. Né? Realmente cria. Isso é assim, o princípio é verdadeiro, mas não é uma coisa que venha todas as vezes para melhorar. Às vezes piora ainda mais. E às vezes o grupo está tão difícil, tão doentinho, né? Que a pessoa que vem não aguenta ficar uma semana. Ou ele pede demissão ou o grupo expulsa. Ou entra no fluxo também, né? Se ele não entrar no fluxo, entrou na do grupo, ficou igual. Então não mudou nada. Não entrou, é expulso. Ele sozinho não muda a dinâmica do grupo. Não. Não muda mesmo. Não muda, assim, substancialmente não. E aí, entra em enganos, né, da liderança também, que aí ele fala assim, agora eu vou contratar um super, vou até um salário melhor e tal, para dar o exemplo. Se a pessoa realmente não for muito boa e conseguir criar uma relação muito saudável com o grupo, o que começa a acontecer? Ele é visto pelo grupo como o protegidinho, né? O que veio junto. Líder que chega novo e traz as pessoas que trabalharam com ele no trabalho anterior, elas já chegam estigmatizadas. Né?
E aí, eles não falam, mas pensam. Sim. Se você perguntasse se ele falasse, falaria uma coisa mais ou menos assim. Esse tonto desse líder não vê que ele está sendo enrolado, que na primeira oportunidade vai puxar o tapete dele, sabe? E fica dando asa aí para o protegido dele. Porque é assim que o outro tende a ver. Ele não vê como um exemplo, porque ao ver como um exemplo, ele tem que se deparar que ele é menor. E o ser humano não aguenta isso. Precisa ter muita maturidade. Então, não é que não aconteça, que lógico que eu estou generalizando. Mas é um processo. Mas a grande maioria vê como uma coisa nociva e não benéfica. Porque o princípio fundamental de tudo isso, Milena, é assim: o grupo é um ser vivo. Assim como existe o ser humano, o grupo é um ser vivo, uma organização é um ser vivo. Que significa que tem os próprios pensamentos, sentimentos, tem a sua própria funcionalidade, a sua própria dinâmica. Então, qual é o papel do líder, né? Eu falei, se não cuida do tecido, ele esgarça. Se ele entra, né, assim, na solução mágica, vou trazer uma pessoa nova, né, e não é que não possa, mas não tenha os devidos cuidados, o que vai acontecendo? Vai piorando. Sim. O grupo vai reagindo, né, de forma a não se submeter a algumas coisas. E aí eles começam a sabotar, eles começam a criar conflito, né, coisas do tipo, que é a parte ruim das relações. Ora, de todo jeito, uma coisa importantíssima. É natural que um grupo, como um ser vivo, e é um ser humano, ele tenha qualidades e problemas. Tem momentos bons e momentos ruins. Né? Então, o que tem que ser cuidado pelo líder é essa temperatura. Estar próximo às pessoas, porque individualmente cada ser traz, né, toda a sua história, e a esse movimento do grupo de forma a mantê-lo saudável, não harmônico. Harmônico é estabilidade e não mudança. Não existe isso. Não existe. É um ideal que se persegue e nunca vai chegar. Eu tenho minutos harmônicos, minutos de grupo maravilhoso. São minutos. Eu acho que igual assim, a gente tem que normalizar que a gente não é feliz o tempo todo, a gente tem altos e baixos, a gente tem que normalizar que o grupo vai ter seus momentos. E os conflitos, se bem gerenciados, eles trazem positividade de alguma forma. Né? O problema é quando é só conflito. Né? E a gente está perto de encaminhar mais para o final. E tem uma coisa que se encaixa muito aí, que a gente falou bastante no nosso café. E o que eu queria resgatar aqui, que eu acho que ele é muito didático. E você foi falando, eu fui lembrando do rosto das pessoas. Você já sabe do que eu tô falando, né? Dos papéis. Dos papéis. Acho que eram 3 papéis. São vários. Mas você falou... tem os emblemáticos, não é? Então, eu digo, o grupo é um ser vivo, né, com sua personalidade, que é formada pelo conjunto das pessoas que estão ali. E aí, se ele está saudável, e eu gosto de usar esse termo, que eu acho que é o que melhor configura, saudável e doente, como o corpo físico. E se ele está saudável, ele próprio vai se autorregulando, estabelece o vínculo de confiança com o líder, ele vai se organizando de uma forma saudável. O risco, que sempre tem os dois lados. O risco, formar gueto. Fica tão bonitinho,
tão confortável que daí começa a bombardear todos os outros grupos que estão ao seu redor. Então, esse é o perigo, né, de um grupo muito, muito saudável. Vamos continuar nesse termo. Então, a liderança também precisa tomar cuidado com isso. O líder tem que estar sempre antenado em tudo. Agora, quando o grupo está doente, eu nunca sei ovo ou galinha, sabe? O que se o papel que alguém começa a representar leva a doença ou vice-versa. Mas, de todo jeito, vamos configurar um diagnóstico, né, de um grupo doente. Você observa alguns papéis arquetípicos que normalmente surgem. Tem os papéis corriqueiros, né? Tem o fofoqueiro do grupo, tem o piadista do grupo. Esses são aqueles normais, tranquilos, e outros mais. Mas tem dois deles que eu acho os mais delicados, né? E que é como dica, né, para o líder de ficar atento. Sim. Um é o bode expiatório. Né? O bode expiatório é aquele que, quando alguma coisa não deu certo, você pergunta, aí o outro fala, você já sabe, é o fulano. Ele nunca faz na hora certa. Você sabe que ele não consegue. Aí você pergunta para outro, é o fulano. É aquele que vai sendo apontado como o causador de questões, né? De prazo, de qualidade, aquelas coisas triviais. O que acontece com o bode? O bode expiatório, né, o termo vem de religiões antigas, onde se falava, né, os pecados para o bode, ou pregava nele, e depois sacrificava o bode. Por isso que é o bode que expia os pecados. Mais ou menos como a confissão católica, só que era um ritual mais pesadinho. Então, o bode é o que está sendo depositário dos problemas do grupo. Então, quando eu consigo identificar o bode, é bem interessante, porque me dá a pista de que o grupo está doente. Porque às vezes eu estou achando que está tudo bem, porque fica todo mundo na sua, as coisas estão acontecendo. E apareceu o bode, vai atrás. Tem uma pista aí. O bode pode ser uma pessoa, pode ser um sistema, né? Pode ser uma ordem que veio de cima, porque quando o grupo está bem doente, ele sofistica, ele começa a rodiziar. Então, uma hora é um, outra hora é outra e tal, para não ficar só com um e correr o risco de o líder sacrificar. E aí eles ficam a pé. Mas no dia seguinte já tem novo bode. Mas vão se sentir culpados porque ele foi sacrificado. Então tem essa dinâmica que acontece. E a intenção vamos sacrificar o bode, vamos tirar esse sistema, vamos desligar essa pessoa. E aí o que acontece com isso? Daí vem outro. Vem outro bode. Porque você falou em intenção, a intenção do grupo, e não é uma coisa premeditada, tá? Eu estou falando do invisível, daquela coisa que acontece nos bastidores sem ninguém falar. E as pessoas não percebem. Não percebem a própria doença, inclusive. Acreditam muitas vezes que é o bode. Então, qual é essa intenção? Não, nem sempre consciente. Botar areia no olho do líder, para que ele não veja a real situação do grupo. Então, essa é a função do bode. Agora, o bode só é bode, ele se configura como tal se ele tem potencial para isso. Se é uma pessoa forte, ele já tira do caminho e não acontece nada. Então, isso significa que o bode tem uma fragilidade. Então, dica para o líder: cuida do bode e veja se pode recuperar. Às vezes pode, às vezes não. Já desgastou. Ou às vezes ele tem mesmo um problema. Aí, em seguida, vai tratar do grupo. Né? O sintoma está lá, então vai ver o que está atrás desse sintoma. Porque se não sai o bode, entra outro, porque é uma dinâmica instalada do grupo. Não termina nunca essa dinâmica.
O outro é bem mais pesado e muito comum, é o sabotador. O sabotador, vou colocar de um ponto, de um olhar bem específico. É aquele que a intenção dele normalmente é derrubar o líder. Ele se acha melhor. Ele quer este cargo. Quando ele consegue, que muitos conseguem, não sabe muito o que fazer, mas ele trabalha para isto. Então é aquele que fica do lado, assim, quando ouve o líder fazer alguma coisa com alguém, vai lá e chega, vamos tomar um café? Nossa, ele é terrível, né? Já passei por essa. E ele vai aliciando pessoas em momentos vulneráveis. Ele mesmo mal aparece. Uma das grandes dificuldades do líder é saber quem é o verdadeiro sabotador. Porque ele muda de comportamento? Ele vai usando as pessoas. Ele é criador de boi de piranha. Põe vários, assim. Altamente inteligente, mobilizado. Ele é sempre inteligente, esperto, tem bom trânsito na empresa e usa muito as informações como forma de poder. Então, ele se configura, né, de uma forma, e ele é sempre muito prestativo, sabe? Tá sempre, não, assim, quando ele fala é porque ele quer contribuir, coisas desse tipo, né? Muito articulado. Mas a intenção é derrubar o líder, em geral. Nesse caso, eu tô confundindo na minha cabeça, vê se eu tô confundindo. É como se o líder fosse o bode para ele? Ou não dá para confundir? Não dá para misturar os conceitos? Para ele é. Tá, perfeito. Mas eu não posso configurá-lo como um bode se os outros não legitimam. Perfeito. Né? O bode precisa que o grupo legitime. Tá bom, entendi. Eu tive um cliente, né, certa vez, que na hora que eu fui fazer o diagnóstico, que eu usei entrevistas e mais alguns trabalhos com o próprio grupo, onde a gente vai identificando, a conclusão foi, o bode era gerente e a sabotadora era o braço direito dela, amiga de frequentar a casa. Então, o que acabou acontecendo? A sabotadora contaminou de tal forma que a líder passou a ser a bode do grupo. Perfeito. Trabalho bem feito. Bem feito. Aí as duas foram demitidas, porque não tinha mais. Tinha deteriorado tanto as relações, né? A quebra de confiança foi tão grande que não tinha que fazer. Eu fico imaginando o sofrimento que está envolvido aí. Não, foi. Quando me chamaram, eu já estava assim... No nível. No limite. E eu fico imaginando outra coisa também. Você, com essa conversa calma, mãe, você mapeia tudinho. O pessoal não imagina o quanto você está mapeando, né? Porque tem essa habilidade de escuta, de navegar. O meu trabalho, o chegar, né, o iniciar um trabalho, a primeira coisa é essa, né? Eu não gosto muito de falar diagnóstico para as coisas médicas e tal, mas é fazer essa leitura, né, dos movimentos não visíveis. Que são movidos a esse sentimento e a essas necessidades mal resolvidas. O querer, que eu disse do querer e as necessidades, é onde está o estímulo da vontade. Sim. É onde está a motivação, né? O que me dá garra, que me move. E não é tão perceptível. Sim. Então, tudo isso está correndo embaixo da mesa. Então eu faço essa leitura. Enfim, o sabotador, a primeira coisa, como dica, identificar. Né? Aí, até identificar, então, tiram uma parte do poder dele, que é o uso da informação. Você começa a isolar um pouco ele. Ou desnudar, seja autêntico. E nessa linha de assim, você começou a ouvir um zum, né? Aí chama todo mundo, né? Em pé aqui.
olha, eu estou ouvindo isto. Então, isto é verdade, isto não é, isto é confidencial. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Você abre tudo, né? Simples, é autenticidade. Sim. Vai na verdade, Clareza. vai no fato. Clareza. E aí vai tirando um pouco desse poder. Enfim, e tem vários outros. Né? Nossa, eu tô assim, dá vontade de não parar essa conversa. Eu te falei isso. Tema. Por isso que eu falo pra caramba quando me pergunta desse tema. Porque é muito interessante. Tem um mundo de relações, tem um mundo de... Enfim, dá vontade de não parar, mas eu vou ter que parar. Não tem jeito, o tempo, né? É um carrasco. Mas eu vou ter que parar, mas eu acho que isso é só uma... Como é que eu vou dizer? Uma pílula de conhecimento, né? É um começo de uma conversa, para mim, né? Que eu aprendo muito toda hora que eu sento com você. E para quem vai escutar esse podcast, é uma pílula. Olha que interessante isso aqui, né? Uhum. E que isso continua de outras formas, né? E aí eu queria entender não, porque eu já sei. Queria te pedir para explicar para as pessoas quem gostaria de buscar mais informação voltado para como é que traz esse tipo de trabalho para a empresa, como é que é o seu trabalho, ou receber uma proposta, ou entender mais qual é o caminho para acessar você. Então, eu faço parte do Ecosocial, né, que a gente já falou no início. Eu fui uma das fundadoras. Eu estou no Instagram, no LinkedIn. No Instagram é sempre invertido, né, Beraldo Meire. Tá. E no LinkedIn é Meire Beraldo mesmo. Também tenho o LinkedIn e o Instagram do Ecosocial, que também me acessa por lá. Eu vou colocar todos os links lá no descritivo. Isso. E, assim, o trabalho, né, que nós fazemos, e aí eu falo agora nós, pelo Ecosocial, é a nossa grande especialidade e a nosso grande diferencial, Milena, que assim, não tem um produto de prateleira. Uhum. Tá? Então, o nosso trabalho é sempre... em conjunto com o nosso cliente, em parceria, porque ele que tem o problema e ele que vai saber as soluções. Sim. Nós fazemos só um trabalho de facilitação, do trazer para a consciência, né, em termos de desenvolvimento organizacional, e nos trabalhos de grupo, aí nós temos team building, team coaching, o coaching individual, enfim, algumas metodologias, né, que passam basicamente por essa leitura, né, das questões que estão morando naquele grupo, que o fazem funcionar daquele jeito, e no caso da liderança, todo um processo de apoio ao líder para entender e lidar com essas questões. Muito bom. Para chegar não, né? E chega no resultado junto com as pessoas e não apesar das pessoas. Não temos nada pronto, nada assim, muito sabe, bom. que igual o médico, né? Por isso que eu não gosto de diagnóstico, a receita é essa. Por isso que é tão potente, né, Maria? Trabalhar junto. É outro mundo. Muito obrigada, viu? De verdade, muito obrigada mesmo. Agradeço, Milena. Foi uma delícia conversar com você. Sempre aprendo muito, nossa. Gente, o papo de hoje foi esse. Vocês veem, é uma chuva de conhecimento, de conceito, de perspectiva. Espero que vocês tenham, né, se inspirado a entender a relação e a importância do autoconhecimento e a relação nessa teia de relações. Acho que é importantíssimo. E aí eu te vejo na próxima. Tem muito mais papo legal acontecendo. Até mais!